No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre empreendedorismo consciente. Bem, tá aí uma temática que eu amo. Desde pequena sempre fui muito curiosa. Sempre fui daquelas crianças que ficavam questionando assim, como que isso é feito? Para que isso serve? E aí, né, eu não entendia, pequena ainda, que existia um caminho para isso, que era empreender. E empreender é o quê? Trata-se de construir sonhos, objetivos, manifestar e materializar por aqui. Eu só comecei a olhar de fato para isso e a ativar a coragem em mim necessária ali em 2021. Em 2020 eu iniciei a jornada do despertar, como eu já comentei um pouquinho aqui com vocês, e aí fui, né, olhando para mim, trabalhando bastante em processos de autoconhecimento, de reconhecimento, e aí em 2021 eu comecei a sentir essa necessidade de transbordar, de entregar um pouquinho das sementes que já habitavam no meu sistema. Acontece que até 2020 eu ainda era muito condicionada a trabalhar como CLT. Eu ainda tinha a cabeça muito limitada, eu ainda tomava decisões de forma muito equivocada, eu ainda ficava meio que esperando alguém me dar a direção. E aí, quando a gente começa, de fato, a decidir manifestar e materializar as coisas por aqui, existe um processo para que a gente se sinta apto a isso, preparado. Eu, né, achando que, é só sobre ser corajoso, ousado, vou ativar isso em mim e vou fazer acontecer. Decidi fazer um montão de coisas de forma precipitada e, assim, confesso para vocês que foi bem desafiador, porque foi um fracasso o meu primeiro MVP ativado. MVP, gente, quando a gente fala aí dentro do mundo dos negócios, quando a gente está empreendendo algumas soluções, MVP é quando a gente desenvolve uma solução, um produto mínimo viável e vai para testagens, né? Eu desenvolvi ali uma solução baseada em educação, já estava sentindo esse chamado para trabalhar um pouco com o processo de educação espiritual, emocional e energética, que é o que eu gosto. Mas eu ainda não sabia fazer nada, praticamente, assim, como empreendedora, né? Eu ainda estava muito crua para esses aspectos. Ainda que eu tivesse trabalhado durante anos no negócio dos outros em cargos de confiança, e ainda que eu tivesse ali um espírito mais de líder, de quem estava ali, né, tocando algumas coisas, fazendo acontecer algumas coisas, é muito diferente quando a gente está num papel de tomar decisões sozinho. E o empreendedorismo requer isso, essa coragem, essa ousadia, da gente ir lá e falar que vai fazer acontecer, da gente ter visão, da gente formar time, né? Dependendo ali do negócio que você já quer fazer. Eu já queria trazer time. Já formei um time grande em 2021. Só que veja bem, eu ainda não sabia escolher as pessoas ao certo. Eu ainda vibrava em muitos processos, em dores que eu ainda estava no meu sistema reverberando de forma muito forte, ainda estava investindo no início de autoconhecimento, ainda estava no início do despertar. Então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então assim, né, é interessante quando a gente decide empreender e fazer acontecer alguma coisa, a gente ter essa clareza, a gente reconhecer. Para que eu quero empreender? É um primeiro ponto, né? Ou seja, o que de fato eu quero construir, para que eu quero construir isso, qual é o porquê que está por trás, qual é a minha intenção que está por trás. Em que momento eu estou da minha vida, o que eu já tenho de aptidão, quais talentos eu já tenho ativados no meu sistema, quais talentos eu precisaria ativar. Então a gente precisa ir fazendo esse hackeamento no sistema. Eu ainda não tinha essa consciência em 2021 e achava que já estava tudo muito bom, tudo maravilhoso. Afinal de contas, eu já tinha 10 anos de experiência trabalhando no negócio dos outros em cargos de confiança, como eu disse, né? É bem diferente, gente, porque é como se fosse uma pirâmide. Aí, assim, o que acontece? Num processo de pirâmide existe a base da pirâmide, que é onde está a maioria dos colaboradores de um negócio, e ali é a parte operacional de um negócio que funciona. Existe a parte tática, que é o meio da pirâmide, onde tem os cargos ali de supervisão, gestão, né, coordenação, que são os líderes da base da pirâmide, e existe o nível estratégico. Quando eu trabalhei durante 10 anos, mas no nível tático. E quando você está no nível tático, você é aquela pessoa que conversa com o visionário do negócio, que conversa com o estrategista do negócio, ou seja, o CEO, empresários, né, os donos do negócio, e aí você vai lá, pega a direção dele e ajuda a ir para a prática com aquela direção. Você desenvolve um plano ali e faz acontecer aquele plano na prática com o pessoal do operacional. Tá, para isso eu até tinha uma certa habilidade de fazer. Ok, eu ia lá para a prática. Quando você decide começar a empreender e fazer um negócio acontecer, você começa a subir de nível. Você precisa começar a desenvolver em você uma visão estratégica. Algumas pessoas já conseguem desenvolver essa visão bem enquanto estão trabalhando para os outros.
eu ainda não tinha essa visão muito bem desenvolvida. Eu ainda não sabia ao certo me questionar algumas coisas, tomar algumas decisões de forma mais estratégica. E aí, em 2021, né, decidi começar a empreender, mesmo não estando preparada nesse aspecto. Ou seja, eu ainda não tinha, eu ainda não sabia sintonizar nesta frequência. Ainda que eu tivesse mudado de estação de forma acelerada para agora eu vou começar a tomar decisões pensando mais estrategicamente. Agora eu vou escolher as pessoas, sócios de projetos, parceiros de projetos, contratar gente e tudo mais. Agora eu vou fazer acontecer um negócio aqui. Só que eu ainda não estava preparada para aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Foi um mega de um fracasso, meu primeiro MVP, o meu primeiro projeto. E quando a gente fracassa, gente, e principalmente quando a gente ainda tá aprendendo, a gente tem corre um risco muito alto de desistência das coisas. Porque lidar com a energia da frustração, ela é muito densa. E aí, assim, eu fiquei muito mal. Fui no fundo do poço em 2022, né? De 2021, ali meados de 2021 até o meados de 2022, eu estava ali no meu primeiro projeto, empreendendo e tudo mais. Deu tudo errado, vamos dizer assim, né? Deu tudo errado. Como assim, Tinsia? Como dá tudo errado? Dá tudo errado no sentido de as coisas não aconteceram como eu tinha planejado. Eu não consegui sair fazendo as minhas primeiras vendas no meu projeto e tudo mais, e ainda saindo vermelho, devendo um montão de gente que eu tinha contratado. Tá, aí beleza. Precisei olhar para aquilo, precisei reconhecer que eu ainda não estava tão consciente na forma de fazer as coisas acontecerem, precisei entender que eu ainda tomava muitas decisões egóicas, egoístas, materialistas, porque eu ainda estava naquela transição, eu ainda estava sendo norteada pelos valores distorcidos que eu tinha antes de iniciar a jornada do despertar. Precisei entender que por mais que eu já tivesse uma boa intenção quando eu decidi empreender ali em 2021, gente, porque eu já tinha formação como terapeuta holística também, né? Aí meio que eu uni. Eu vinha da área de negócios, formação na área de negócios, que já trabalhei durante anos no negócio dos outros, trouxe essa bagagem comigo, no arcabouço, e aí eu unifiquei ali as formações recentes que eu tinha feito como terapeuta holística, psicanalista espiritualista, eu estava apta a atuar como psicanalista, espiritualista, humanoterapeuta, algumas coisas que eu tinha ali me desenvolvido, né? Aí beleza, vi nisso tudo. Trouxe uma galera para trabalhar comigo, fui atrás das pessoas para formar o primeiro time, para fazer acontecer o negócio. Só que veja bem, ainda que eu tivesse já aquele olhar de ter trabalhado experiência, né, de ter trabalhado no negócio dos outros uma década praticamente, e ainda que eu tivesse desenvolvido bastante coisas como uma terapeuta, vamos dizer assim, eu ainda era muito crua nesses processos, eu ainda era muito recém-formada, eu ainda era uma pessoa que estava no início do despertar, eu tinha começado a despertar em 2020 e eu decidi começar a empreender em 2021, ou seja, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo no meu sistema, né? Aí beleza, comecei a perceber, depois que o fracasso aconteceu, que eu tava assim, muito mal, né? E quando a gente tá muito mal, a gente meio que fica com a energia fera muito ferida, que é a energia fera que faz acontecer, que manifesta, que materializa, que vai passando, né? A gente fica com a energia fera muito ferida, e como eu já comentei com vocês em outro vídeo, eu tinha uma dificuldade de ativar a minha energia bela, a parte saudável, que é a energia que me acolhe, que é a energia que tem paciência comigo, amorosidade, fala, calma, confia em você, vai dar certo, confia, ajuste a rota e vai, faz acontecer. Essa minha energia ainda não era tão bem ativada. A minha energia feminina, quando ela era ativada, ela ainda era um pouco doentia, então ela era ativada para a parte da luxúria, ela era ativada para a parte da sedução, ela não era ativada no sentido mesmo da nutrição, do acolhimento, da amorosidade, né? E aí, ok, né? Entendi que eu precisava olhar para isso tudo, aprender o que eu precisava aprender, reconhecer o que eu precisava ajustar e prosseguir. Tá, foi um processo assim absurdo, absurdamente desafiador, vamos dizer assim, né? Mas eu consegui sair de um outro fundo do poço, porque antes, gente, bem antes de eu iniciar essa jornada ali em 2020, eu também tinha passado já por um processo bem turbulento, esses conflitos aí que a gente passa, de crise existencial, o que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou e tudo mais, eu já tinha começado a passar um pouco, né, ali antes de 2020. E aí 2021 veio esse fundo do poço de novo, vamos dizer assim. Só que aí veio unindo o meu profissional também, trazendo o meu profissional também. Aí beleza, vamos lá. O tema de hoje, empreendedorismo consciente, né? Gente, eu percebi que
por mais que eu já tivesse decidido começar a empreender, e aí eu estava interessada naquilo, queria fazer acontecer, eu percebi que eu ainda não dava conta de empreender, ou seja, de manifestar e de materializar as soluções que eu sentia no meu coração, necessidade de manifestar e materializar de forma consciente. Eu percebi que eu ainda era muito egóica para minhas decisões, muito egoísta. Eu percebi que eu ainda era uma pessoa focada ali, né, no que é, vamos dizer assim, condicionada no mundo dos negócios. Eu ainda pensava muito em números, eu ainda pensava de forma muito racional, que era o que eu trazia da minha bagagem da área de negócios. Eu amo negócios, né? Mas a gente precisa ter a consciência, a gente que começa a despertar, que não dá para aplicar ferro e fogo tudo que a gente aprende dentro da área de negócios. Assim como a mídia é manipulada, o mundo dos negócios também tem muita manipulação. Eu ainda não entendia isso. Eu ainda não sabia, não tinha desenvolvido esse discernimento, eu ainda não tinha energia bela muito bem ativada ao ponto de receber direcionamento direto da fonte, né? Eu ainda não conseguia me comunicar diretamente muito bem com os meus mentores, todo mundo que está por trás do meu trabalho atualmente. Então, assim, baseado nisso tudo, eu precisei fazer todo um trabalho ativacional, mas bem feito, todo um trabalho de reconhecimento, de reativação dos meus poderes, e isso eu fiquei fazendo ali em torno de 2020, que foi quando eu fui no fundo do poço, até o final de 2023. Então, nessa fase, gente, eu fiquei muito introspectiva. Foi a fase que, de fato, eu percebi que eu precisava encerrar 100% das minhas amizades. Foi a fase que eu percebi que não dava para trabalhar com as pessoas que eu estava achando que eu ia trabalhar, porque eu ainda tinha escolhido aquelas pessoas para trazer para perto de mim, baseado nos meus valores anteriores, que não eram mais valores que faziam sentido para mim. Então, assim, foi a fase que eu percebi que, primeiro, eu precisava realmente me despedir do meu falso eu, da forma como eu estava acostumada a lidar com a vida. Primeiro, eu precisava me despedir disso tudo, encerrar ciclo com isso tudo e ativar espaço em mim, ativar novas características, habilidades, atitude, novas aptidões em mim, né? Reativar os meus talentos para, de fato, voltar para a ação. Isso demorou um tempinho, gente, e diversas vezes, assim, eu me questionava, nossa, mas tá demorando muito, nossa, mas o que mais eu preciso ativar em mim? Ah, o meu diálogo começou a mudar na minha conversa com todo, né? Eu comecei a questionar cada vez mais e melhor o que eu preciso ainda ativar em mim para estar onde eu vim estar. O que eu preciso ainda ativar em mim para cumprir os papéis que eu fui chamada a cumprir, para cumprir com maestria, com excelência, as missões que são designadas a mim. Então, eu comecei a me questionar muito isso só ali depois desse grande tombo que eu tomei em 2021, 22, tá? Então, assim, quando eu falo com vocês um pouquinho sobre a gente estar empreendendo, primeiro a gente precisa ter essa clareza, essa consciência do porquê empreender, se é um motivo nobre, se a gente quer de fato estar contribuindo com o melhor que habita dentro da gente, né? Então, eu já tinha um pouco essa intenção ali quando eu comecei a empreender em 2021. A Tixi, que é a fada, né? A empresa que eu tenho como parceira, que eu comecei a manifestar desde essa época, materializar ali, a gente manifesta e materializa uma metodologia autêntica, autoral, juntas, assim, em parceria, que é a metodologia Curatix. Ela surgiu para mim, assim, eu acessei essa ideia em 2021 de que, Tínsia, o negócio que você vai manifestar vai ser a Tix Evolution. A Tix Evolution é uma empresa de educação onde você vai trabalhar com o processo de educação espiritual, emocional e energética e você vai desenvolver vários materiais, ferramentas, metodologia, né, métodos, tudo baseado numa metodologia, tudo de forma autêntica e autoral. Tá? Isso me foi direcionado em 2021, mas, gente, entre a gente receber a visão, a gente receber a ideia e, de fato, a gente conseguir ir para ação, botar essa ideia para rodar, manifestar e materializar, a gente precisa reconhecer quais talentos vão precisar ser ativados no nosso sistema. E aí eu só consegui olhar para isso de fato durante esse tempo que eu fiquei sozinha ali, desde 2022 até o final de 2023. E aí, né, como eu disse para vocês também aqui em outro vídeo, eu comecei a aprofundar o meu despertar em 2024 e 2025. Ao aprofundar o meu despertar em 2024 e 2025, foi que eu identifiquei muitas dores aí no nicho de consciências que começaram a despertar, assim como eu, e foi aí que eu tomei a decisão de começar a nichar, ou seja, de começar a empreender com soluções mais específicas para quem também começou
a despertar, assim como eu. Então, né, eu tô falando um pouquinho com vocês aqui de como é que foi a minha jornada, de como é que eu decidi empreender, do porquê que eu me sinto apta hoje a falar um pouco sobre empreendedorismo consciente, porque eu comecei a empreender da forma equivocada, pensando em, vou botar alguma ideia para rodar, vou formar time, vou fazer dinheiro pelo meu jeito, vou fazer acontecer. Eu fui por esse caminho, que é o caminho que praticamente todo mundo vai, né? A grande maioria dos seres vão. Eu só de fato ajustei a rota e comecei a entender que existe uma forma de empreender que precisa ser com mais consciência depois que eu tomei um grande tombo, depois que eu fracassei em 2022 ali, que iniciou em 2022, 21 aí foi até 2022 e que eu entendi de fato que eu tinha fracassado quando eu fui no fundo do poço. Depois dessa grande queda que eu entendi que eu precisava aprender a empreender de forma mais consciente. E o aprender a empreender de forma consciente é tomar decisões mais alinhadas, estar com a minha intuição sempre muito bem ativada, para eu entender para onde ir, para onde não ir, para eu desenvolver em mim a paciência com os processos necessários, para eu trazer a responsabilidade para mim entender, eu ainda não sou tão habilidosa para isso, eu preciso ativar esse mim, lapidar, treinar, e aí sim, de fato, começar a desenvolver esse aspecto em mim, no meu campo também. Então, assim, eu precisei ter essa humildade, eu precisei desenvolver muitas coisas e para isso eu precisei ficar um tempo mais focada nisso comigo. Todo mundo pode passar por isso. Assim, a gente sabe que diante da sociedade as coisas são muito aceleradas e muita gente, né, já tem filho, tem família, tem um montão de responsabilidades e precisa arcar com um montão de coisas. Então, assim, quando decide fazer essa transição de carreira, como eu decidi fazer, largar uma profissão que eu tinha ali, eu era formada, tenho faculdade, MBA em gestão de negócios, eu era formada como gestora, apta a atuar como gestora, como gerente, e eu abri mão dessa profissão para começar a empreender. E, como eu disse para vocês, comecei a empreender de forma cagada, ainda muito despreparada, né? A gente fazer essa transição requer muita coragem, requer muita determinação, mas ainda assim, acima de tudo, requer muito preparo. Eu não tinha, por mais que eu tivesse uma confiança em algumas coisas, eu não tinha o preparo necessário para poder saber vender, ofertar bem as soluções que eu estava desenvolvendo. Eu ainda não tinha aptidão para desenvolver as soluções, por mais que eu tivesse recebido a ideia ali em 2021 que eu iria desenvolver uma metodologia toda autoral, que é a Cura Tix, fundamentada nas leis universais. Eu não fazia ideia ainda, gente, em 2021, como é que se desenvolvia uma metodologia. Eu achava que era algo muito mais fácil do que de fato era, né? Então, de lá para cá, toda a metodologia, eu continuei com todos os projetos, ainda que eu tivesse um pouquinho mais quietinha na minha, aí eu fiz todo o trabalho de forma diferente, desde quando eu comecei a me reerguer ali daquele grande tombo. Aí fui fazer todas as pesquisas, todas as análises baseadas no nicho que eu decidi trabalhar. Comecei a desenvolver as soluções de forma mais ali cautelosa, conectando e trocando com os seres que também iniciaram a jornada do despertar. Então, todo esse processo eu fui fazendo de forma mais cautelosa, cuidadosa, com bastante paciência, entendendo que eu estou desenvolvendo soluções autênticas e autorais, totalmente focadas em contribuir na ativação e na libertação de outros seres que almejam ascensionar e se libertar daqui, deste planeta prisão, assim como eu, tá? Então é isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses processos com vocês aí durante os próximos vídeos. Como eu disse, é uma temática que eu amo falar sobre empreendedorismo, eu amo falar sobre negócios, então eu vou trazer bastante aqui alguns temas para vocês relacionados a isso. E se esse vídeo fizer sentido para você, tá fazendo sentido para você, deixe seu like, siga aqui o canal se você ainda não tá seguindo e deixe seu comentário que vai ser sempre um prazer imenso estar trocando um pouquinho com você pelos comentários também. Até o próximo vídeo.